Olá, professores desse mundão, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Meu nome é Janaína Erle. Você deseja ter alunos mais interessados e comprometidos na sala de aula? Alunos nota 10, e não só 10 na nota, mas no comportamento, no dia a dia, na vida deles? E para você ter alunos mais interessados e comprometidos, eu vou te ensinar 5 técnicas que vão trabalhar a memória, a percepção e a atenção, a linguagem e o raciocínio do seu aluno. Para a aprendizagem do seu aluno, ele vai precisar dessa parte cognitiva, que é a memória, a atenção e percepção, a questão da linguagem e do raciocínio. E tudo isso acontece junto e misturado ao mesmo tempo. Eu estava lendo uma pesquisa da pedagoga Renata Aguilar e ela perguntou para os alunos como eles gostariam de aprender. Essa pesquisa foi feita com alunos de 1º ao 9º ano do ensino fundamental. E olha que interessante, a maioria dos alunos responderam que eles gostariam de aprender mais brincando, se divertindo. E as técnicas que eu vou ensinar para vocês aqui, algumas vão ajudar nessa parte de diversão e de brincadeiras. Então vamos lá. A primeira técnica é uma técnica de memorização. Naquele dia, após você dar a matéria, você vai colocar no quadro de 2 a 4 palavras e pedir para que seu aluno faça um resumo do que ele aprendeu com as palavras que estão no quadro. Então, ele vai começar a aprender aí a fazer um resumo com as palavras que foram colocadas no quadro. Isso é uma forma dele memorizar, relembrar o que foi dito e assim escrever. A escrita à mão é importante. O nosso cérebro aprende muito mais quando a gente escreve à mão, tá bom? Então, você vai pedir a ele. E nesse resumo, ele tem que utilizar as 4 palavras colocadas ali no quadro, tá bom? Com essa mesma técnica de memorização, você pode também usar flashcards. O que são isso? São cartões em que o aluno coloca o resumo daquela matéria. Então, ao invés dele fazer um resumo só, você pode propor a ele de fazer cartões utilizando as palavras que você colocar no quadro. E aí esse aluno vai guardar esses cartões e de vez em quando ele vai relê-los para que ele memorize melhor e relembre a matéria dada naquele dia. Por exemplo, você pode pedir para que no próximo dia, na próxima aula, eles estejam com os cartões e aí pedir para quando começar a aula, eles leem o que eles escreveram em cada cartão para relembrar a aula anterior e assim você dá procedimento aí na matéria. Segunda técnica, com as mesmas palavras, de 2 a 4 palavras no quadro, você pode pedir para o seu aluno criar uma história que contenha essas palavras. Pode ser mais palavras? Pode. A criação da história não vai ter nada a ver, ou pode ter a ver, com a matéria, mas você vai pedir a ele para eles criarem, realmente criarem uma história com aquelas palavras. Isso vai estimular o raciocínio deles, a linguagem e a criatividade. Então, a questão de palavras você pode usar tanto para uma técnica de memorização quanto uma técnica de criação e de linguagem, para eles criarem uma história. E aí eles vão usar a imaginação deles da melhor forma possível para eles criarem essa história. Isso vai fazer com que eles memorizem mais. Por quê? Porque eles vão estar criando algo imaginário em cima daquelas palavras. Isso reforça a memorização também da matéria e daquelas palavras que são importantes naquele conteúdo que você deu naquele dia. Terceira técnica de organização de raciocínio. Depois que você der toda a matéria, no final da aula, você vai ajudar aquele aluno a fazer tópicos, a fazer um resumão por meio de tópicos.
Quando nós fazemos tópicos, a gente consegue ver de uma forma geral a matéria que foi dada. E você vai ensinar o seu aluno, então, a fazer esses tópicos com tudo que foi estudado naquela matéria naquele dia. Isso faz ele relembrar o conteúdo, faz ele memorizar e faz ele organizar, vendo todo o geral ali que foi ensinado. Quarta técnica: use de teatro improvisado. Separe a sala em turmas, em grupos e faça com que cada grupo fique responsável por uma parte da matéria, por um conteúdo específico. E eles vão ter que transformar aquele conteúdo em um teatro. Coisa pequena, não precisa ser grande nem muito elaborado. E você vai orientando esses grupos para que eles consigam se organizar da melhor forma possível para eles apresentarem de uma forma simples, através do teatro, para os outros colegas, para o restante da turma, e assim você vai perceber que eles vão conseguir memorizar ainda melhor aquele conteúdo. O teatro é interessante por dois motivos. Um, porque eles vão criar, eles vão usar a criatividade deles, a imaginação. E quando a gente utiliza a nossa criatividade, a nossa imaginação para fazer um teatro improvisado, a gente memoriza melhor. Aquele conteúdo vai ficar registrado muito mais fácil. E aí, quando ele estiver em alguma prova, quando ele estiver fazendo algum exercício, ele vai lembrar do teatro. Por quê? Porque ele fez. A gente aprende mais quando nós fazemos, colocamos em prática aquele conteúdo. E o teatro é muito mais fácil de lembrar. Quinta técnica: use o jogo de mímica para fazer com que seu aluno aprenda melhor e memorize o conteúdo. Na mímica, ele vai estar utilizando o raciocínio, porque ele não vai poder falar, ele vai ter que utilizar de gestos para conseguir que o outro entenda ele. Ele vai memorizar o conteúdo, porque você vai reforçar aquilo de uma forma diferente. E é divertido. A gente aprende muito mais quando há uma diversão, uma alegria ali naquele momento. Como é um jogo divertido e engraçado, onde a gente acaba rindo demais, os alunos vão aprender muito mais e vão gostar tanto que vão querer muito que aconteça esse momento. Você vai dividir a turma também em grupos e vai dar palavras relacionadas à matéria. E eles vão ter que fazer mímica daquela palavra e você pode ir pedindo a eles que depois que acertarem a mímica ou errarem, você vai explicando e pedindo para um outro aluno explicar novamente o que significa o conceito daquela palavra, onde se encaixa ali na matéria, e você vai perceber que eles vão interagir mais e vão estar ali se divertindo e aprendendo juntos. Professor, você pode ir alternando essas técnicas e usando elas da melhor forma possível dentro da sua rotina diária. E assim que você conseguir se organizar para você ir acrescentando essas atividades, você vai perceber que a sua aula vai ficar mais tranquila, mais fácil, mais dinâmica, e você vai conseguir ali manter o seu aluno interessado e comprometido. Gostou da dica? Acione aí o gostei, clica no gostei, se inscreva no canal e até a próxima!